Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Nesta manhã, nós vamos compartilhar a lição da Escola Sabatina e nós vimos aí ao longo desse trimestre estudando, a promessa, a aliança eterna. E na semana, o título dessa semana é Aliança Eterna. E o tópico de hoje é de Abrão para Abraão. E nós podemos aqui abrir a palavra de Deus em Gênesis 17, 4 e 5, que diz assim: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, o que nós podemos observar que no Antigo Oriente, lá, os semitas, os nomes tinham um grande significado. Durante esta semana, nós temos estudado aí, por exemplo, que a mudança de nome não foi exclusividade apenas do nosso Deus. Então, nosso Deus tem o nome de Yahvé, como nós já vimos, que é Deus conosco. Depois nós vimos que ele teve o nome também de El Shaddai, o nome dele como El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Mas nós vimos também que o povo no Antigo Oriente também tinha essa mudanças de nome, Então nós vimos aí, por exemplo, Abrão. Quando Deus fez aliança com Abrão, ele mudou o nome de Abrão para Abraão, que tinha um significado. Não é como hoje. Hoje os nomes Maria, Susana, Tânia, por exemplo, então assim, não tem um significado. Porém, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, se a gente começa a chamar as pessoas, você tem um filho, por exemplo, e você começa a chamar esse filho de feio, você chama esse filho, por exemplo, ou então estúpido, e isso vai ficando intrínseco no nome da criança, e a criança depois vai crescendo e ela pode mudar a maneira dela de agir por causa do nome. Então é importante a questão também da maneira como nós chamamos, porque o nome representa o nosso caráter. O nome representa o nosso caráter. E nós vimos também no passado, lá em algumas situações, em que os nomes foram mudados. Por exemplo, nós vimos em Gênesis 32, 28, quando Jacó, o nome dele foi mudado para Israel, certo? Porque, como príncipe, ele lutou com Deus e ele venceu, Lutou com Deus e com os homens, e ele prevaleceu, como a palavra de Deus diz. Nós vimos também em Gênesis 41, 45, por exemplo, José, que foi mudado também de Zafenate Paneá, porque ele foi o governador ali do Egito, Então o nome dele foi mudado. Nós vimos também no caso dos três, de Daniel e seus 3 companheiros também, lá em Babilônia, quando o nome deles também foi mudado. Daniel, por exemplo, de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Então, a gente vê que o nome tinha a ver com o caráter, porque caráter, conforme eu pesquisei, é uma forma da pessoa agir ou reagir e tem a ver com a índole da pessoa. E aqui nós vimos o seguinte: se alguém é constantemente chamado de estúpido ou feio, como eu falei, e se essas são as denominações usadas o tempo todo por muitas pessoas, mais cedo ou mais tarde esses nomes podem ter um impacto na maneira como a pessoa se vê. Da mesma forma, ao dar às pessoas certos nomes ou mudar seus nomes, parece possível influenciar sua maneira de se enxergarem e assim influenciar seu modo de agir. Então é aquilo que nós já comentamos, Então, Abrão, por exemplo, significa pai excelso. Deus mudou para Abraão, que significa pai de uma grande multidão. Então nós vemos que a mudança de nome faz muito sentido. Talvez essa tenha sido a maneira de Deus ajudar Abraão a confiar na promessa da aliança que estava sendo feita a um homem de 99 anos, casado com uma idosa, que até então
tinha sido estéril. Em resumo, Deus fez isso para aumentar a fé de Abraão em suas promessas para ele. Então essa mudança Deus fez para que aumentasse a fé de Abraão. E aí nós podemos também pensar no seguinte, irmãos: o nosso caráter é muito importante. Por quê? Quando nós formos para o céu, quando Jesus retornar a esse mundo, nós também, lá no céu, nós receberemos uma pedrinha branca com um novo nome. E esse nome vai representar o nosso caráter. Então, nós vamos ter ali o caráter de Deus. Naquela pedrinha branca, o nosso nome vai ter o caráter de Deus. Então, é importante como vai ser a nossa vida, como está sendo a nossa vida aqui hoje. Se nós vamos representar o caráter de Deus, então nós devemos ter uma vida como Deus deseja que tenhamos, certo? E que realmente, quando Jesus retornar a esse mundo, nós possamos juntinhos irmos para o céu e lá recebermos essa pedrinha branca com um novo nome. E inclusive existe um hino que diz assim: há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Santos anjos cantam essa história, o pródigo volveu. Sim, há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Pois que fui perdoado, sou ao céu levado, lá morar eu vou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso grande Deus de amor e de bondade, obrigada, Senhor, por essa certeza que temos, ó Deus, de que o nome faz parte do nosso caráter. Ó Pai querido, que nós possamos realmente, aqui neste mundo, Senhor, estarmos vivendo conforme a Tua vontade. E assim, Senhor, quando o Senhor retornar a este mundo, quando Jesus vier, nós possamos, lá na glória, termos um novo nome, um nome que represente o Seu caráter, ó Pai de amor. Fica conosco, Deus querido, na certeza que fica conosco nesse instante, nos ajude a confiarmos nos Teus planos, a confiarmos na aliança que firmaste com o Teu povo e que firma conosco também. Ó Deus, nos dê a Tua paz, nos dê um dia feliz na Tua companhia, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.